Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e um quadro novo estreando hoje, se tudo deu certo. Eu tô gravando no sábado mesmo, mas para a parte do começo da tarde, eu acho que eu deixei para postar no final da tarde, né? Pelo menos deixei na minha cabeça que eu digo, né? Mas acho que se tudo deu certo foi isso mesmo. Que é um novo quadro aqui, que é o jogo de base. E aí eu vou falar sempre, eu vou tentar fazer, claro, tipo, com uma frequência assim. Talvez 2 vezes no mês, não sei, aos dois sábados do mês, sempre com a ideia de colocar esse vídeo no ar no sábado mesmo, provavelmente até de manhã. É que hoje realmente eu estou gravando de manhã porque eu acordei um pouquinho mais tarde. Então, enfim. E eu até, qual é a ideia desse quadro, né? É colocar em evidência, não sei se em evidência, mas mostrar para quem não quer acompanhar, por exemplo, os vídeos de resultado da base, nem nada, os jogadores que eu acho que são destaques na base, mas que não são aqueles tão óbvios. Claro, uma vez ou outra vai ter aqueles óbvios também, é evidente. Mas a ideia é colocar outros que talvez não sejam tão conhecidos ao público, o grande público geral, enfim. Igual, eu vou citar aqui o Lucas Meirelles. Posso até fazer um vídeo algum dia dele, mas todo mundo já conhece, é óbvio, né? É o principal jogador, acho que, dos mais velhos ali, pronto para o profissional, já jogou no profissional algumas vezes e tal, né? Então, eu vou tentar fugir desses nomes primeiro. Uma vez ou outra eles vão aparecer aqui, né? Vocês sabem. Mas o de hoje, o da estreia, é do Vinícius Lira, um lateral esquerdo que está no Sub-20, primeiro ano de Sub-20, curiosamente, que é um baita jogador. Já estreou no profissional, vocês já viram, já jogou 3 jogos no Campeonato Paulista, né? Se eu não estou enganado. Os 3 com o Pedro Caixinha ainda, né? Que foi a época que o Souza estava machucado e o Escobar também estava machucado. E ele ganhou a vaga do Kevson, né? Como lateral titular. Inclusive ele é titular naquele clássico contra o São Paulo, que o Santos vence por 3-1. Ele vai muito bem naquele jogo. É um lateral que particularmente eu gosto muito e vou falar sobre ele hoje. Antes eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Se quiser se tornar membro também, fique à vontade. Mas uma dessas coisas aí que você fizer já ajuda bastante o canal a continuar crescendo, tá bom? Agora vamos lá. Vinícius Lira, ele chegou ao Santos no Sub-11, lá atrás, há muito tempo atrás já. Então ele tem muito tempo de Santos, fez a base inteira pelo Santos, né? Desde das categorias menores até as de transição e agora está na última, né? À beira do principal. É um jogador que tem muita qualidade para atacar, mas ao mesmo tempo não é aquele lateral só ofensivo que perde tudo defensivamente. É evidente que o intuito, inclusive, desse quadro é mostrar aos jogadores tal, a qualidade deles, falar algumas características. Eu sempre pergunto nas entrevistas com eles e tudo mais, mas falar um pouquinho até do que eu acho sobre eles e tudo mais, mas não significa que eles estão mais, ou até já prontos para o profissional, né? Ou estão, já deveriam estar no profissional, não é isso. É claro que tem pontos a melhorar, mas vou citar os fortes aqui, né? É um jogador que tem muita capacidade para atacar a profundidade, para ir para a linha de fundo. Fico muito feliz pelo meu gol. Se não fosse a minha equipe e Deus, eu não conseguiria ter feito. A equipe me ajudou muito por ter me ajudado esse gol e eu piso muito na área. Eu sou um lateral muito que ataca e muito que defende também. Isso é um dos pontos positivos das minhas características. Então eu piso muito na área, procuro sempre chegar perto da área, o Xavier sempre entrando por dentro e eu atacando as costas, e isso é um ponto muito positivo para mim. Ele tem as passadas muito largas, né? Porque é um jogador alto, ele tem 1,87, mas mesmo assim ele não perde velocidade. Às vezes você vê um jogador muito grande que não tem tanto, como é que eu posso dizer? Tanto malemolência, digamos assim. Não é um jogador que dribla também, às vezes que muda de direção. O Vinícius não, ele tem essa altura, tem a passada muito larga, ajuda ele a ser muito mais rápido e mesmo assim não perde isso. É um jogador que tem muita qualidade. É utilizado, inclusive, ele foi utilizado ano passado com o Helder, quando ele estava no último ano de Sub-17, que ele fazia muito a transição do 17 para o 20 também, jogou muito com o Orlando Ribeiro, com o Leandro Zago, enfim. Ele tem muito essa capacidade de jogar por dentro também, atacar por dentro mesmo, não só utilizando o corredor na lateral. É um jogador que ultimamente tem se aprimorado em cobranças de faltas, né? Na reta final do Campeonato Paulista Sub-20 do ano passado, ele chegou a fazer gols de falta, gols no plural mesmo, inclusive nas quartas de final contra o Red Bull Bragantino, que é onde a gente infelizmente acaba caindo, diante de fase.
É um jogador que também aprimorou seu jogo aéreo, justamente por ter essa altura. Muitas vezes ele está na área. Inclusive, quando eu vejo ele cobrando escanteio, eu não gosto. Acho que ele tem que ir para a área mesmo, porque ele tem uma leitura dos espaços muito interessante. Fez alguns gols também, alguns do plural mesmo, de cabeça, na reta final do ano passado. Então tem essas qualidades. É também um jogador que bate muito bem na bola, é um bom cruzador. Até tem alguns melhores na base, mas ele é muito bom nisso também, realmente. Inclusive hoje no Campeonato Brasileiro Sub-20, que a nossa campanha é ruim, né? Mas ele é um dos principais jogadores, é o principal garçom, tem 4 assistências. O maior garçom do campeonato até, deixa eu ver, é o menino do Cruzeiro, se não estou enganado. Pera aí, eu vou abrir rapidinho, tem no SofaScore esses dados, né? Ah não, do Palmeiras, é o Cauã Batistella do Cruzeiro, está em segundo. O Gilberto, lateral direito, se não estou enganado, do Palmeiras, que é muito bom jogador também. Mas o Vinícius Lira está em terceiro, empatado com o Juninho do Vasco e o João Trevisol do Juventude, que fez gol na gente, inclusive, com 4 assistências. Na temporada ele tem ainda 6 assistências, não estou enganado, ele deu 2 na Copinha também. E já tem também 2 gols aí, um no Campeonato Brasileiro, o outro foi no Paulista, se eu não estou enganado também. As 3 partidas que ele já disputou no profissional até foram contra São Bernardo. Eu estava lá, inclusive, em São Bernardo, a gente perde por 3-1. Eu começo o trabalho ali do Caixinha e tudo mais. Foi o São Paulo na Vila Belmiro, que a gente vence, né? Ele é titular e vai muito bem. E contra o Novo Horizontino, é verdade, Novo Horizontino, que a gente empata em 0-0 e ele vai muito, muito bem também naquele jogo. Um dos poucos que se salvou, porque o jogo do Santos aquele dia foi bem ruim. Então, é um jogador que é muito inteligente na leitura desses espaços e na leitura do jogo em si. Fisicamente ele ainda não está pronto para o profissional, apesar de, como eu falei, é um jogador muito rápido, não é como se perdesse em muitas questões físicas e tal. É mesmo questão da força, de acostumar com o jogo no profissional, mas eu tenho certeza que futuramente ele vai estar no elenco principal, tem muita qualidade. E o principal para mim também, o principal não, um dos principais, é um jogador com muita confiança. Ele tem muita confiança e não é aquele tipo de jogador que erra e continua tentando e erra e não sabe a hora de parar. Não, é um jogador que ele não perde, por exemplo, se errar, uma jogada ou outra, continua indo para cima, continua, não só ir para cima mesmo, de driblar, não. Continua aparecendo pro jogo, dando opção, tem essa leitura mesmo de saber a hora de atacar, por exemplo, por fora, por dentro. É um jogador que tem muita qualidade mesmo. Foi muito bem talhado aí na formação, né, do Santos. Claro que o talento natural do cara ajuda, né? Mas, enfim. Então, o primeiro vídeo de destaque é esse. Para mim, é o Vinícius Lira. Hoje, é que a gente tem laterais esquerdos outros que vão ser vídeo aqui também, muito bons na base. Mas o Lira hoje é o principal, pela questão de estar próximo do profissional, da qualidade, da idade também em si, e tudo mais. É um grande jogador e, claro, tomara que vire jogador e aqui, né, de preferência. Mas é um jogador que tem muito perfil de ir para o futebol europeu logo, pela questão da qualidade e da leitura também. Mas que isso não garante nada, né? Inclusive o intuito desse quadro é mostrar, mas não é colocar pressão em cima do jogador, né? Muita gente de repente ficar pedindo, ficar sempre questionando porque não joga e tudo mais. Bom, aí é a avaliação interna do clube, né? Claro. Mas isso não quer dizer também que o menino vá virar, tô falando isso não só do Lira, do quadro no geral, né? Vai virar automaticamente profissional, né? A gente torce para que sim, claro, mas o mundo do futebol é muito diferente, o mundo de base para o profissional, né? Eu acho que o Lira vai virar aqui no Santos e muito bem. A gente já viu, como eu citei aqui, os 3 jogos que ele atuou no profissional. Tem muita capacidade e acho que vai ser sim um destaque aqui. Já está sendo no Campeonato Brasileiro, como eu falei, ele sempre é uma das principais válvulas de escape do ataque do Santos, mesmo quando o time não está bem. Inclusive, como foi na Copinha. Se vocês lembram, a Copinha ainda era no trabalho do Leandro Zago. O Santos não faz uma Copinha muito boa, mas o Vinícius é o principal destaque. E depois tem meio que uma intertemporada ali, um tempinho, e aí o Santos começa muito bem no Campeonato Brasileiro com o Zago. Até o Zago pedir demissão, né, para ir para o Galo lá. E nesse período ele continuou, manteve o nível, que foi o período até que ele estreia no profissional, e em nenhum momento deixou baixar a guarda. E o que eu quero dizer com isso? Foi profissional, poderia ter relaxado. Fez uma copinha boa, poderia ter relaxado. Não, manteve o bom nível que vem mantendo até agora. Então, fica aí no primeiro vídeo do jogo de base, é o Vinícius Lira, lateral esquerdo do Sub-20. Eu nem falei, né? Mas é um jogador, acho que eu falei sim, aliás, a altura dele, né? Ele tem 1,87, é um jogador de 18, ele completa 18 anos em dezembro só. Se não estou enganado, deixa eu ver, é isso mesmo. 10 de dezembro.
E ele tem 17 anos ainda, né? De 2007, completa 18. Tava fazendo as contas nessa pausa. Ele completa 18 no final desse ano. Então, ainda é um jogador que tem muito tempo de base, mas eu não acredito que vai ficar muito tempo, não. Logo, logo já está no profissional também. Fechou? Se você gostou da ideia aqui do tipo de vídeo, do quadro, né? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!